questões, ainda que agora já, e depois seguir sem inclusão do tema, não é? Capaz de fazer mais sentido depois estarmos a juntar com as discussões que seguramente estão relacionadas, já todos estão distantes ainda assim. Então, se alguém tiver questões que queira avançar, perguntas ao Ludwig, força. Eu queria perguntar o que é que são soft skills. Dentro daqueles cursos mais, por exemplo, engenharia química, engenharia informática, engenharia civil, etc., há aquelas disciplinas que são consideradas de core dos cursos, que fazem mesmo parte do que é que os alunos têm de saber para ser um engenheiro químico, engenheiro informático. Tudo o que vem fora, principalmente da área das humanísticas, é considerado mole, digamos assim. Portanto, não sei porquê, mas esta é uma terminologia comum neste tipo de classificação destes cursos. Portanto, por exemplo, lá na FCT temos um Departamento de Ciências Sociais Aplicadas que se encarrega da oferta de muitas dessas disciplinas. Depois há algumas, por exemplo, empreendedorismo está nos penso que é de produção industrial e assim, oferecem essa. Enfim, há assim algumas dessas consideradas soft skills que são oferecidas por alguns departamentos desses, mas muitas delas vêm de um departamento mesmo de Ciências Sociais Aplicadas que não oferece um curso em si, uma licenciatura, por exemplo, mas que oferece essas disciplinas a outros. Mas a definição basicamente é essa: o que vem das humanidades é considerado mole. Mas o software, bom. Pois, não sei, eu não estou a tentar justificar na nomenclatura, só para dizer que estou a tentar dar uma ideia para conseguir introduzir outra vez a cadeia nesse diálogo entre soft skill e software. E depois tem pensamento crítico. Sim, mas isso não é nesse sentido, não. O sentido do software é só a distinção entre aquilo que está lá como um aparelho, como equipamento, não é? E aquilo que no fundo são só a distribuição de cargas ou de campos magnéticos ou assim na superfície, que pode ser facilmente mudado, não é? Depois ainda há o intermédio do firmware que pode ser mudado, mas é mais difícil, portanto, ir lá mexer em botõezinhos dentro, assim, mas é um pouco diferente, a ideia é diferente desta de soft skills. Basicamente, o soft skills é porque há aquela noção dos hard sciences, não é? E depois há as coisas que não são hard, que não são tão bem definidas, não têm uma bandeira tão definida. E no caso do pensamento crítico, até acabou por ser bastante mais soft do que eu estava à espera, porque quando eu vi o programa deste congresso, até vi a ideia de pensamento crítico de uma forma muito diferente daquela como eu pensava, não é? Muito longe de ser só a análise do raciocínio, da argumentação, e assim por diante. Posso fazer uma pergunta? Sim, se calhar juntamos as questões e depois vamos. Tinha a ver, eu gostei bastante da apresentação, mas tinha a ver exatamente com esse último comentário. Portanto, aqui, pensamento crítico foi sempre no sentido de uma autoanálise ao processo de raciocínio, elementos também ligados um pouco à retórica, enquanto área disciplinar. A minha questão era, enquanto disciplina para futuros engenheiros informáticos, se não haveria, ou se não teria sido interessante também introduzir um pensamento crítico numa visão mais abrangente, porque lá está, provavelmente também se vai abordar, pensar processos políticos, sociais, implicados na construção de tecnologia, no ensino da engenharia, etc. Se esses aspectos não chegaram a ser de alguma forma introduzidos, ou se não se pensou nisso, ou se estaria completamente fora das perspectivas iniciais. A questão é, porque a engenharia informática talvez tenhas dito e não tenha ouvido, portanto, não sei qual é a faculdade de Ciência e Tecnologia. Há outras engenharias porque a informática tem que ver com razões circunstanciais, políticas e não, enfim, decisão da própria universidade. E quanto tempo é que demorou, e que tipo de textos é que demorou a disciplina, e que tipo de textos é que eles analisavam, sobre os quais processavam? Alguém quer focar numa última questão? Não? Sim, Serena. A minha intervenção de burocrata. Na realidade, as soft skills, não sei se estão bem aplicadas, ou essa noção se está muito bem aplicada àquilo que foi feito, que tem a ver com o que se chama competências transversais, porque na realidade este curso também poderia ter sido oferecido a estudantes de humanidades. Ou seja, que esse território que estás a traçar, que essa linha territorial que distingue humanidades de
dos hard, que são as da ciência, não sei até que ponto não é qualquer coisa que confunde a mensagem, não é? Que na realidade está implícita nesta cadeira. Que do ponto de vista burocrata, como digo, faria parte daquilo que se chama competências transversais, que são normalmente oferecidas a todas as titulações de qualquer faculdade, de qualquer centro, não é? E não sei essa distinção entre software e hardware se adiciona qualquer coisa aqui à discussão, porque, como digo, insisto, eu sou estudante e esta cadeira era ótimo que os meus estudantes tivessem feito, não é? Mas já agora então começo pelo fim. É precisamente essa a noção de soft skill, não é? Por exemplo, uma disciplina de linguagens ou compiladores ou linguagens de programação de baixo nível ou assim, não ia ser ensinada fora da informática, em princípio, não é? Mas este é o tipo de disciplina que seria mais genérico, podia ser para qualquer curso, e essa é basicamente a ideia, por isso que fica nos soft skills. Não está em bases de dados, não está em linguagens de programação, não está em teoria da computação, está em soft skills, naquela que é transversal. Já agora a pergunta porque é que isto foi oferecido em Engenharia Informática é porque tanto eu como o Luís Muniz Pereira somos docentes do Departamento de Informática e na remodelação do curso, por causa na altura do processo de Bolonha, o Luís Muniz Pereira, que na altura era catedrático no departamento, agora já está aposentado, mas propôs esta disciplina e nós começámos a arrancarmos com esta disciplina. Portanto, porque foi no âmbito da reestruturação do curso de Engenharia Informática. Agora que houve essa reestruturação a nível da faculdade toda, acabou por desaparecer pensamento crítico, porque veio a decisão mais por cima e há coisas agora mais na moda do empreendedorismo e sim, portanto, foi isso. Há umas mesmo de empreendedorismo e assim, expressão em comunicação, etc., que são oferecidas a todos os cursos, enfim, mas aí já são questões mais burocráticas e administrativas do que propriamente estão no nosso controle. Agora, a primeira pergunta, sobre a questão dos conteúdos. A construção do pensamento crítico implicada no... sim, porque é que não... Se havia espaço para ir mais longe, se não nunca teve em perspectiva ir mais longe? Ir um pouco mais longe, no fim da matéria falámos sobre problemas éticos, também naquela perspectiva de ter cuidado. Por exemplo, eu usava muito aqueles exemplos do comboio desgovernado. Tem vários exemplos diferentes que vai atropelar uns escoteiros e depois pode-se mudar o comboio para um lado ou para o outro. Porque tem um conjunto de exemplos em que as pessoas pensam que há uma resposta óbvia, mas no exemplo a seguir vemos que essa resposta não funciona. E isso era usado também para chamar a atenção que muitas vezes nós precipitamos a julgar que o problema é simples e o problema é bastante mais profundo e complexo. Portanto, havia aí uma aula, pelo menos, sobre ética e havia na parte da decisão também essas considerações. Mas o objetivo fundamental não era tanto falar, por exemplo, da parte de crítica política, crítica social, etc. Era de tentar dar aos alunos certas capacidades, certos skills que fossem complementar ou preencher lacunas na formação, neste caso de engenharia informática, por exemplo, toda aquela parte da análise de dados experimentais, de experiências para testar relações causais e assim, era importante porque a maior parte do contacto que os alunos tinham era com fazer o programa, para correr, etc., mas não tanto com dados experimentais. E isso pareceu importante colmatarmos um pouco essas lacunas. Não houve de início a ideia de se tentar fazer uma coisa muito mais abrangente ou assim, porque isso até saía bastante já das nossas competências e dali do âmbito da estruturação do curso de Engenharia Informática. Haveria a possibilidade de adaptar este programa para outros cursos. Por exemplo, se fôssemos dar este programa a biólogos ou engenheiros químicos ou assim, haveria muito menos aulas na parte da análise de dados experimentais e de experiências científicas e teria de haver mais umas aulas de lógica ou assim no início. Porque os alunos de informática já têm formação em lógica formal e ajudavam na parte da argumentação, outros cursos provavelmente teriam de complementar um pouco aí. Portanto, este estava bastante desenhado para os de engenharia informática. Ok, muito obrigado. Obrigada. Quanto aos textos e material e assim, tem o link, eu posso lhe dar e está tudo disponível online na página da disciplina. Portanto, depois se quiser ver com mais detalhe, está lá, posso conhecer isso. Teresa, agora queria dizer uma coisa também.